O Loki acabou de tomar o título do Kaido como criatura mais forte do mundo. E olha, eu acho muito difícil argumentar contra isso. E acho que o Kaido também concorda. Porque ele ainda não emergiu do seu adorável e potencialmente fatal banho de magma. Porém, mesmo se o Kaido ainda estivesse vivo, Loki versus Kaido, quem que você acha que venceria? Porque eu tô tendo muita dificuldade de defender o Kaido na minha cabeça agora. E isso pode ser só porque eu ainda estou completamente impressionado com a escala absurda do Loki na sua forma de dragão. Pensando nisso, eu quero discutir com vocês hoje como que o príncipe amaldiçoado de Elbaf humilha qualquer um nessa dança dos dragões. Então, já deixa o like, se inscreve e vem comigo entender cada detalhe do maior monstro que já conhecemos em One Piece. Pessoal, antes de coroar alguém novo, a gente precisa respeitar o que o Kaido representava. A durabilidade do Rei das Feras estava em outro nível. Ele lutou contra o Luffy, Zoro, Kid, Law e Yamato todos em sequência e ainda permaneceu dominante. O Luffy só derrotou ele depois de desbloquear o Gear 5. Sem essa transformação, o Kaido provavelmente não teria caído. Ele derrotou o Luffy múltiplas vezes em combate direto. Ele sobreviveu a ataques extremos que destruiriam a maioria dos lutadores de nível top. Num cenário 1v1 puro, derrotar o Kaido era quase impossível. Por isso que ele era chamado de a criatura viva mais forte. Esse título não era casual, ele foi conquistado com suor e muita porradaria. A transformação de dragão do Kaido é um dos elementos mais reconhecíveis de todo o arco de Wano, voando pelos céus, criando nuvens de chamas e até mesmo levantando a ilha inteira de Onigashima. Kaido incorporava a ideia de uma criatura intocável. Seu dragão azul oriental estava ligado à mitologia asiática e temas imperiais que se encaixavam perfeitamente com o Wano. Ele representava poder bruto e destruição. O Kaido controlava o clima através de suas habilidades, podia manipular o vento e causar tempestades gigantescas, controlava relâmpagos e tinha fogo à sua disposição. Com todos esses poderes, o Kaido era quase imparável, mas a maior habilidade que ele recebeu de sua fruta era sua invulnerabilidade quase absoluta, porque era somado ao seu Haki. Isso se desenvolveu uma armadura tão dura que não podia ser penetrada pela vasta maioria dos personagens. E além disso, como eu também disse, o Kaido era usuário de todas as 3 formas de Haki avançado. Esse era o padrão. Essa era a régua. E então, no capítulo 1174, o Loki assume a mesma silhueta mitológica. A similaridade é óbvia, contudo, a diferença importa muito. Enquanto o dragão do Kaido era azul oriental, o do Loki é aparentemente negro ocidental. O dragão preto do príncipe parece muito mais sombrio, mais próximo do simbolismo apocalíptico nórdico. Dado que Elbaf é fortemente inspirado na mitologia nórdica, se o Oda está seguindo essa rota, então a transformação do Loki não é só sobre poder, é uma declaração mitológica. O design lembra fortemente o dragão Nidhogg, frequentemente descrito como uma força destrutiva ligada ao destino e à ruína. E enquanto isso, também temos a questão do título do capítulo, agora que saiu a tradução oficial. Título esse que é A Coisa Mais Forte do Mundo. Obviamente, o Oda quis fazer 2 grandes paralelos aqui, sendo o primeiro, com certeza, a simbologia da transformação do Loki. O segundo, nós vamos comentar mais pra frente nesse vídeo. Bom, dito isso, o Kaido era repetidamente referido como a criatura mais forte do mundo. Isso definia quem ele era e todas as apostas do arco de Wano. Agora, o Oda dá um capítulo sobre a revelação do dragão do Loki e intitula A Coisa Mais Forte do Mundo. Isso não me parece ser muita coincidência. Será que o Oda está quietamente passando a tocha simbólica ou está deliberadamente desafiando a própria ideia de força? Bom, agora vamos falar de tamanho, porque isso é absolutamente insano. O Luffy gigante em sua forma Gear 5 conseguiu usar um dragão do tamanho do Kaido como corda de pular. O próprio Kaido era do tamanho de uma ilha pequena. Só que agora, na forma gigante do Gear 5, o Luffy parece um humano minúsculo em cima da cabeça do Loki quando transformado no seu estado de dragão. Isso significa que o Loki é tão grande que pode facilmente destruir países apenas ao caminhar. E isso explica o porquê que o povo de Elbaf acha que ele pode destruir o mundo inteiro. Para colocar em perspectiva, até os gigantes que ele salvou da queda parecem humanos minúsculos em comparação. A forma de dragão do Loki faz o que vimos do Kaido parecer pequeno. E olha que o Kaido podia levantar Onigashima inteira. Dito isso, certeza que o príncipe é maior do que Onigashima. Uma fonte de destruição maior do que até mesmo o Gear 5. Seguindo, vamos falar de mitologia, porque o Oda adora seus paralelos. Como eu disse, o Kaido representa um dragão oriental azul, um símbolo de poder e tempestade da mitologia asiática, serpentino ligado à água e aos céus. Já o Loki aparece inspirado no Nidhogg, um dragão nórdico mais sombrio e mais destrutivo. Simbolicamente, o mito do Loki carrega peso apocalíptico ligado ao destino e à ruína. Na mitologia nórdica,
o Nidhogg é o dragão que rói as raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo. Ele ataca a base em que toda a estrutura se apoia. E olha o paralelo, o Loki estava acorrentado à árvore Adão no submundo de Elbaf, exatamente como Nidhogg fica preso às raízes de Yggdrasil. Ao mesmo tempo, Nidhogg é chamado de dragão do relâmpago no mundo de One Piece, e o Loki é um dragão gigante capaz de manipular relâmpagos. No fim, são dois tipos completamente diferentes de dragões, e narrativamente isso é muito importante. Mas aqui é onde fica realmente interessante, porque essa comparação vai muito além de poder bruto. Durante o capítulo 1174, o Jaru lançou a profecia. Em um dia de uma rara neve com trovões, uma besta gigante cobrirá os céus. E, junto com os tambores da libertação, o Deus do Sol surgirá. O Luffy é claramente o Deus do Sol, mas a besta que cobre o céu, claro, isso é o Loki. E isso tem implicações retrospectivas fascinantes sobre o Kaido, porque o Rei das Feras tinha toda uma coisa com o conceito de Joy Boy, não é mesmo? E, embora a gente não tenha explorado isso tão profundamente quanto eu gostaria em outros vídeos, pensa comigo. Se o Kaido tinha alguma ideia sobre essa profecia, o que não é impossível, não sabemos o quanto que o Rocks contou pra ele e pro resto dos piratas Rocks, então ele poderia ter assumido em algum momento que ele era a besta em questão. Porque assim, antes de conhecermos o Loki, não havia ninguém mais adequado para esse papel. E então o Kaido permaneceu em Wano, o mesmo lugar onde Joy Boy foi profetizado para abrir as fronteiras. O Kaido esperou o Guerreiro da Libertação eventualmente chegar, e ele chegou, e o Deus do Sol realmente se ergueu. Mas a besta da profecia nunca foi o Kaido, sempre foi o Loki. E isso é algo que até mesmo o Vegapunk pode ter comprado, porque ele era um crente no Deus do Sol, ou pelo menos curioso sobre Nika. O Vegapunk inicialmente escolheu a Akuma no Mi do Kaido como alvo do seu experimento de clonagem, uma fruta que acabou na barriga do Momonosuke. Mas, e se o Vegapunk estivesse olhando a história antiga e talvez tentando ajudar com o retorno do Deus do Sol? Então isso poderia ser o motivo da obsessão dele com aquela fruta e também a explicação do porquê ele ficou tão chateado de ter sido uma falha, além de, claro, da piada da cor. Dito isso, o Kaido passou décadas achando que era parte da profecia, para no final ele ser só mais um, esperando o verdadeiro protagonista aparecer. Legal, agora vamos falar do contraste mais importante de todos. Diferente do Kaido, que prosperou na brutalidade e conquista, o primeiro grande ato do Loki na forma de dragão foi de resgate. Ele salva crianças, ele é um protetor, não um conquistador. E com isso, o Oda pode estar redefinindo o que o mais forte realmente significa. Onde o Kaido era força sem restrição, o Loki pode ser força com propósito. O Kaido queria morrer numa batalha gloriosa, ele buscava a maior guerra que o mundo já viu. Ele governava através do medo e da dominação. Já o Loki, sua primeira ação com esse poder absurdo foi salvar inocentes. E olha que o Loki está sendo todo tsundere sobre isso. Para ele, pelo que deu para perceber, o Deus do Sol não protege, ele destrói. Proteger é coisa de fraco. Porém, ele não consegue esconder que acabou de salvar aquelas crianças. E como eu disse mais cedo no vídeo, esse capítulo inteiro, tirando as últimas páginas, é sobre o poder extraordinário do amor. É o poder que a Ida usou para salvar o Loki depois de um começo de vida tão horrendo. Efetivamente, a Ida salvou o mundo inteiro, porque o Loki se tornou alguém decente quando ele muito facilmente poderia ter se tornado um dos nossos maiores inimigos se ela não tivesse amado ele como amou seu próprio filho. Outra coisa, lembra que o Rocks disse pro Loki que o Harold não se juntou a ele por conta do amor. Na época, o Loki ainda era uma criança e isso deve ter soado como uma desculpa esfarrapada. Mas agora, com o que estamos vendo, é um poder em tanto. Beleza, entendemos essa questão de poder bruto e relações, mas sabe o que mais me assusta? Que a Big Mom realmente poderia ter conquistado o mundo. Lembra quando a Lilin falou que se a Lola tivesse casado com o Loki, ela seria capaz de derrotar Barba Branca e Kaido? Na época, isso parecia exagero. A arrogância da Big Mom, talvez. Mas agora, depois dessas revelações, as afirmações dela não parecem tão absurdas, não é mesmo? Com o Oda finalmente mostrando o poder da fruta do Loki, minha mente continua voltando pro que a Big Mom disse. Cara, ela sabia. De alguma forma, ela entendia o nível de poder que uma aliança com o Loki traria. E agora faz todo sentido o motivo pelo qual o Rocks queria tanto que o Harold comesse essa fruta e ficasse ao lado dele quando enfrentasse o governo mundial. Essa fruta estava sendo preparada há décadas como uma das maiores armas desse mundo. E aqui é onde as coisas ficam mais interessantes. Na mitologia nórdica, Jormungand, a serpente do mundo, é jogada no oceano ao redor de Midgard e cresce para circundar o mundo. Exatamente como em One Piece, a Red Line se estende até o fundo do mar e está no oceano circulando o globo. Ela permite que o mundo todo seja dividido, tornando o governo de Mary Joyce mais fácil. E assim como o trabalho do Nidhogg é comer e destruir as raízes da árvore do mundo, o Loki também vai abalar a Red Line, sendo a razão da sua queda, libertando o mundo do controle de Imu e juntando o mundo em uma só peça. Vulgo
o One Piece. Com o tamanho e força do Loki, isso realmente parece plausível. Ah, pessoal, e olha esse detalhe. A forma do dragão do Loki parece se assemelhar muito ao dragão retratado no topo da árvore massiva no mural de Harlem, que foi revelado pela primeira vez no capítulo 1138, um ano inteiro atrás. O dragão que se assemelha ao Loki no mural também parece estar atacando a serpente que se assume representar a Red Line. Isso inclusive soma ao motivo pelo qual o Rox desejava tanto essa fruta lendária para se tornar o rei do mundo. Porque assim, só o dragão de Elbaf poderia encarar diretamente a serpente de fogo infernal. Agora, a grande pergunta que todo mundo tá fazendo. Se o Loki é tão forte assim, como é que o Shanks conseguiu derrotá-lo 6 anos atrás? Porque, na cabeça da maior parte das pessoas, isso não bate. Se a forma de dragão do Loki verdadeiramente supera a do Kaido em escala, simbolismo mitológico e posicionamento narrativo, então estamos testemunhando o dragão mais forte já introduzido na série. A ideia de que o Shanks simplesmente dominou o Loki em puro poder bruto não se alinha completamente com o que o capítulo 1174 sugere. Algo está faltando nessa história. Se o Loki realmente foi capturado, pode ter envolvido estratégia, trabalho em equipe ou manipulação política em vez de dominância bruta. Mas, realisticamente, o Loki de 6 anos atrás não é o Loki de agora. Ele passou anos acorrentado no submundo, anos planejando o que iria fazer depois. E, apenas talvez, o Shanks nunca tenha tido que enfrentar a forma completa do príncipe amaldiçoado. Bom, seguindo, deixa eu te falar uma coisa que talvez mude a sua perspectiva em relação a tudo isso. Lembra que eu falei lá atrás que o título do capítulo queria dar 2 ideias diferentes? Bem, a primeira eu falei que era em relação ao poder do Loki. A segunda, bem, deixa eu te perguntar. E se o Oda está dizendo que o amor é a coisa mais forte do mundo? Porque tirando as últimas páginas, esse capítulo inteiro é sobre o poder extraordinário do amor. Isso foi plantado em One Piece desde o pré-time skip com o famoso Punhos do Amor do Garp. Inclusive a gente já teve até SBS onde o próprio Oda respondeu que o Garp não usava haki para machucar o Luffy, e sim, amor. Então, parando pra pensar, o amor é mais poderoso que o haki, ou pelo menos pode ser usado de forma similar. Dito isso, a coisa mais forte do mundo é como o amor, provavelmente. E isso coloca o Sanji numa posição muito curiosa. De todos os chapéus de palha, ele é o mais bem posicionado para tirar vantagem desse sistema de poder inexplorado. E se essa é a rota que o Oda está tomando, então o Elbaf pode não só introduzir um novo ranking e tipo de poder, ele pode redefinir o que poder significa na saga final de One Piece. E é isso, galera. Baseado em feitos confirmados, o Kaido ainda tem uma pequena vantagem. Ele tem resistência provada, dominância em campo de batalha e um arco completo de conquistas em combate. Contudo, só do Prince ter conseguido derrotar seu pai, que era um cavaleiro sagrado imortal com um único ataque, já o coloca em um patamar nunca visto antes. Isso sem contar a óbvia magnitude dessa sua transformação. No fim, pra mim, o Oda passou a tocha silenciosamente. E agora temos que esperar pra ver o Loki em combate real pra confirmar o que todos já suspeitamos. Que o título de criatura mais forte do mundo mudou de dono. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve e comenta aí embaixo. Você acha que o Loki venceria o Kaido no 1 vs 1? E como que você acha que o Shanks derrotou ele 6 anos atrás? Foi um prazer apresentar esse vídeo pra vocês e a gente se vê no próximo. Hashira falando vazando. Eu fui.